Olá pessoal, nessa aulinha rápida eu vou mostrar como a gente pode utilizar o componente dblookup_combo_box, que é esse componente aqui, onde você tem um combo box, só que ele está vinculado a uma tabela chamada cursos, certo? Ele puxa a lista de cursos de uma tabela, porém ele salva as informações desse cadastro em outra tabela chamada turmas. Então, aqui nós temos o campo das turmas, tá? E nesse caso aqui a gente tem os dados vindo da tabela de cursos. Como assim? Vamos entender melhor aqui. Nesse exemplo eu tenho um banco de dados bem simples, com duas tabelas apenas. Aqui a relação delas, a estrutura delas está o seguinte: a cursos tem o ID, o nome do curso e vagas. E na tabela de turmas a gente tem o ID da turma, o ID do curso a qual essa turma pertence, o nome e o turno dessa turma. Tá? Essa relação já está criada de um para muitos aqui. Então essa parte de criação do banco de dados eu não vou explicar, visto que vocês da turma já conhecem como, já sabem como criar o banco de dados. Então eu vou partir só para fazer a tela de cadastro de turmas, onde a gente vai ver como vincular esse ID curso com a tabela de cursos, tá? Bem, pessoal, eu abri aqui meu Delphi e criei essa tela aqui, que eu não vou explicar como criar essa tela até esse ponto, visto que vocês já sabem como criar uma tela de cadastro simples, tá? Então, aqui eu tenho uma conexão com o banco de dados normal, conectada ao meu banco de dados, onde eu tenho as duas tabelas, tá? Então, eu coloquei aqui a tabela cursos e a tabela turmas, tá? Então, está vinculado aqui os seus componentes de curso e turma, normalmente como a gente já faz como a gente já fez em outras aulas. E aqui, uma tela de cadastro normal. Isso aqui está vinculado, essa barra de navegação aqui, está vinculada à tabela de turmas, tá? Porque esse é o cadastro de turmas. Então, tudo aqui está vinculado à tabela de turmas. A tabela de cursos, eu só incluí ela nessa tela para a gente aproveitar no campo aqui de curso que a gente vai colocar. Porque as informações que o componente Combo Box vai puxar vem da tabela de cursos. Porém, quando a gente salva os dados, ele pega o curso também e esses dados e salva na tabela de turmas. Então vamos lá. Vou incluir aqui o componente Data Control da paleta Data Controls. A gente vai utilizar esse componente agora, que é um componente que a gente ainda não tinha utilizado antes, componente chamado DB Lookup Combo Box. Então, esse componente ele é um pouco diferente de um Combo Box tradicional. A gente tem aqui o DB Combo Box normal e tem o DB Lookup Combo Box. Qual a diferença dos dois? A diferença do Combo Box é que ele só faz listar os itens que estão cadastrados em uma tabela. E esse Lookup Combo Box, além de listar, ele permite vincular a outra tabela, onde ele vai salvar os dados. Então vamos lá. A diferença dele aqui, na hora de configurar, eu vou configurar o Data Source, a turmas, né? É onde eu quero salvar os dados, e eu quero salvar os dados no campo ID curso, tá? Então aqui esse campo vai estar vinculado à tabela turmas na coluna ID curso, ok? E ele tem uma propriedade extra que o outro combo box normal não tem, que se chama list source, e essa propriedade eu vou ligar à tabela de cursos e nesse list field eu vou mostrar qual é o campo que ele vai listar dentro desse componente. Eu quero que ele liste o nome dos cursos, tá? E eu quero que ele pegue o campo key field, eu quero que ele pegue o ID desse curso, tá? Então ele vai listar na tela o nome do curso e vai gravar na tabela de turmas o ID do curso. Tá? Então ele puxa os nomes dos cursos e grava o ID daquele curso escolhido na tabela de turmas. Ok? Então, recapitulando aqui, ele tem os campos normais, DS turmas, o data source, é onde ele vai salvar, em que tabela que ele vai salvar os dados, vai salvar na tabela de turmas e na coluna ID curso. E aqui no list source, eu estou dizendo de onde ele vai puxar os dados para exibir na tela
Ele vai puxar a lista de cursos, vai mostrar o nome dos cursos e vai gravar o ID do curso na tabela de turmas. A gente vai ter esse resultado aqui. Um novo cadastro. Ele lista para mim os nomes dos cursos. E quando eu cadastrar aqui, quando eu salvar esses dados, ele vai salvar o ID do curso, o nome da turma e o turno na tabela de turmas. Tá? Então, ele puxou os dados da tabela de curso aqui e vai salvar o ID do curso na tabela de turmas. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Quem não entendeu, pode entrar em contato comigo lá no nosso grupo e eu vou respondendo todas as dúvidas e a gente vai chegando no resultado aqui esperado.